Esta é a moral que Mermoz e tantos outros me ensinaram. A grandeza de uma profissão é, talvez, antes de tudo, unir os homens. Só há um luxo verdadeiro, o das relações humanas. Hoje vamos falar sobre um tema inevitável para todos: o trabalho, a atividade profissional. E para muitos é visto, inclusive, hoje como um mal necessário. Mas vamos trazer uma visão bem diferente hoje do trabalho, com um livro, que é o livro Terra dos Homens. E eu te pergunto, Jerusa, como é que Saint-Exupéry falava sobre o trabalho nesta obra? Então, antes de falar um pouquinho sobre a obra, vou começar com um trechinho que a gente escolheu aqui, para já dar uma cutucada. E esse trecho está no capítulo 2 do livro, e ele diz assim: Esta é a moral que Mermoz e tantos outros me ensinaram. A grandeza de uma profissão é, talvez, antes de tudo, unir os homens. Só há um luxo verdadeiro, o das relações humanas. Então, aí está a visão de Saint-Exupéry a respeito do trabalho, a respeito da profissão, a respeito daquilo que a gente faz para contribuir de forma ativa no mundo, né? Para ele, o principal valor disso é a possibilidade das relações humanas. E aí, vou aproveitar para contextualizar um pouquinho, né? Essa é Por um favor. Terra dos Homens, é um livro do Saint-Exupéry que foi publicado em 1939, em que ele conta de uma maneira muito poética, como é próprio dele, as experiências que ele teve como aviador. Desde as primeiras experiências, quando ele começou, a primeira experiência que ele teve de voar, como foi, e todas as reflexões que, de alguma maneira, essas experiências todas trouxeram, né? O livro começa, inclusive, com um texto de abertura lindo em que ele fala sobre a primeira experiência dele voando à noite, né? E Esse texto ele, é lindo. é, Vale e muito a ele, pena essa introdução. e ele relaciona, inclusive, é, faz uma analogia entre as luzes na escuridão e os seres humanos conscientes, né? Então é realmente muito bonito. E aí, nesse capítulo 2 aqui, ele tá falando sobre os companheiros, né? Então ele começa no primeiro capítulo contando as primeiras experiências e como foi isso, né? Um nervosismo e tal, da primeira experiência de ser um aviador. No início da aviação, que tudo era novo, na verdade, né? Exatamente. É sempre importante a gente lembrar isso, tá? A gente está falando de um período em que tudo era novo, né? E eu gosto sempre de lembrar que eles falam, né? De que não é uma questão de se o avião ia ou não cair, é quando ele ia cair, né? Então, assim, você caía de avião normalmente, era algo normal. Inclusive, nesse livro tem o trecho em que ele conta, né, a experiência que ele teve quando ele caiu no deserto, que é uma das Uhum. inspirações para o livro O Pequeno Príncipe. Então, hoje a gente vai falar um pouquinho, então, sobre esse trecho, um trecho desse livro, que fala justamente sobre essa ideia das relações humanas. Então, bora Lindo, começar. né? E já começa assim, né? A grandeza de uma profissão é talvez, antes de tudo, unir os homens. E só isso aí já é bem disruptivo, né, para os dias de hoje e já tem muito pano para manga, né? Só há um luxo verdadeiro o das relações humanas. Então, é belíssimo como já começa esse trecho falando, né, de que as relações humanas, em primeiro lugar, são o maior luxo que a gente pode ter, e o trabalho como uma ferramenta, como uma forma, né, Sim, uma como, ponte, um espaço para isso acontecer. como um meio para proporcionar esses pontos de contato, né? E aí usando talvez um pouco lá da introdução dele as diferentes consciências, né? Uhum. Legal. Posso continuar aqui o trechinho? Por favor. Então ele vai, né? Só um luxo verdadeiro, o das relações humanas. Trabalhando só pelos bens materiais, construímos nós mesmos nossa prisão.
Encerramo-nos lá dentro, solitários, com nossa moeda de cinzas que não pode ser trocada por coisa alguma que vale a pena viver. Então, aqui ele já começa dizendo que não é o material que dá o valor, mas é a relação Uhum, humana, né? E, uhum. e fica subentendido aqui que vale a pena viver pelas relações humanas, mas não exatamente pelos bens materiais. Continuamos? Continuamos. Quer que eu continue? Bora. Se procuro entre minhas lembranças as que me deixaram um gosto durável, se faço o balanço das horas que valeram a pena, certamente só encontro aquelas que nenhuma fortuna do mundo ter-me-ia presenteado. Não se compra a amizade de um Mermoz, companheiro dele, né? De um companheiro a quem estamos ligados para sempre pelas provas sofridas juntos. Essa noite de voo e suas 100.000 estrelas, esta serenidade, essa soberania de algumas horas, o dinheiro não compra. Essa face nova do mundo, depois de uma etapa difícil, essas árvores, essas flores, essas mulheres, estes sorrisos docemente coloridos pela vida a que regressamos de madrugada, este mundo de pequenas coisas que nos compensa, que nos recompensam, o dinheiro não compra. É. Avancei um pouquinho? Não, é isso aí mesmo. Esse trecho mesmo? É. É, é interessante porque ele. Bom, primeiro tem isso, ele aqui é um trecho que ele está falando sobre os companheiros, né? E aí tem dois que ele vai citar com mais ênfase aqui, o Mermoz e o Guillemet, que são Uhum, personagens importantes aí da aviação, né? E foram aviadores que abriram caminhos, né? Fizeram primeiras experiências, primeiras incursões, né? E aqui ele está trazendo algo muito interessante, porque é importante a gente entender que a gente está falando de uma profissão que nesse momento tem muito de aventura, né? Tem muito de romper coisas, muito e desbravar. de desbravar, né? E aí ele está falando assim, olha, todas as coisas difíceis dão o colorido da nossa vida e é a grande recompensa, é a possibilidade de ter vivido essas coisas junto com essas pessoas tão significativas, né, e tão inspiradoras, né, porque a gente vai ver aqui que para ele, o Mermoz e o Guilherme são realmente muito inspiradores, né? Uhum. Inclusive nessa época, né, Jerusa, que tu comentaste das quedas de avião, ele passou um tempo também tendo essa função no Marrocos, né, de negociar a liberdade, porque ainda podia acontecer, como eles fizeram as primeiras rotas entre a Europa, do correio aéreo, né, entre a Europa e a África, ainda acontecia de alguns ficarem presos em aldeias, né. Sim, dos revoltosos do deserto lá. Não, e eu até Então, acho que realmente era um trabalho. é. E justamente algo que ele vai contar aqui um pouco disso, né, dessa experiência, e inclusive de alguns que eram mortos por esses Hum, revoltosos, né? Então, é realmente uma experiência de muita coragem, né? E eu uhum. lembro agora, até pensando nisso que ele fala aqui, né, das dificuldades passadas juntas, que tem uma frase do Ariano Suassuna que ele diz que coisa boa de viver é ruim de contar, coisa ruim de viver é boa de contar. É, não gera história. É, exatamente. Então tem algo que eu acho bem interessante e a gente pode fazer esse esforço, né, de lembrar de às vezes experiências que tivemos, né? Pode ser no trabalho, pode ser na faculdade com amigos e que anos depois a gente vai contar e vai ter um valor assim como um pequeno tesouro, né? Aquela vez que a gente queria fazer tal coisa e não deu certo. Passamos perrengue. Exatamente, né? Então, e é interessante que quando a gente aí pensa no perrengue, a gente pensa nas pessoas que estavam conosco, né?
E tem, por exemplo, eu recordo numa experiência profissional que eu tive uma vez que a gente teve um problema crítico num projeto, e eu lembro de um colega, assim, que eu pedi para ele só fica, porque a gente vai precisar resolver isso, né? E aí ele ficou e tal, e a gente hoje tem pouca interação, né, pela vida, distâncias e tal, mas eu tenho contato com ele através de um outro amigo que trabalha com ele ainda. E existe isso, manda um abraço para ele, por quê? Porque tem aquela coisa que a gente viveu junto e que naquela dificuldade eu consegui ver um pouco mais dele como ser humano, né? Hum, Então, é interessante isso, né? Como hum. essas experiências, essa vivência junto à convivência, que às vezes gera até atritos, né? Mas aí aparecem, né? São os momentos em que às vezes as nossas máscaras, as nossas, os nossos controles, os nossos muros, né? Desativando os sistemas de proteção. De controle e proteção. E É, aí, porque, claro, a gente está falando de. Imagina, o avião foi inventado em 1900, né? E isso, eles começaram a voar já em 1920. Então, realmente, a gente está falando de uma coisa extrema, né? Mas, independentemente do trabalho que seja, sempre tem desafios. A gente, claro, levando numa situação extrema uma questão de vida ou morte, querendo ou não, né? Onde eles realmente se colocavam, inclusive, a sua vida em risco, mas qualquer atividade profissional, assim, né, como qualquer convivência, vai ser mais exigente, né? E sempre vão ter os perigos, sim, né? Sejam de que natureza que forem, né? sim, Então, essa diferentes oportunidade, perigos. diferentes perigos e dificuldades, né? Então, sempre vai ter essa. Tem o pessoal até que brinca, né? Que sociedade é igual casamento, né? Os sócios têm que. Quando vai ter um sócio, né? Como escolher o seu parceiro, Sim, é, porque vai passar por é. Vai ter que estar situações. preparado para, como é que é, na saúde e na doença. E de fato, né? Conhecer o outro em todas essas situações, né? Sim, Não só no churrasquinho de domingo. sim. Vou pro próximo. Nem esta noite Ah, vivi. aqui, desculpa, Jerusa, desculpa Diga. te interromper. Aqui ele fala dessa. Achei muito poético, muito bonito, né? O sorriso das mulheres quando eles voltam de madrugada para casa. Ele Uhum, vai citando, né? Também a beleza do caminho, né? uhum. Os voos com as 100 mil estrelas, né? Essa serenidade. Então, acho que também dá para a gente fazer uma analogia aí, independentemente do trabalho que seja, né? Sempre vai ter uma beleza no caminho a ser trilhado, Sim, né? tem, E isso vai trazendo o valor também, né? é, tem sempre algo especial que a gente pode notar, né? Eu tenho visto, aparece para mim no Instagram agora, tem alguém que fala assim, a arte de notar, né? E aí a pessoa pega coisas muito, assim, triviais do dia, né? Coisas que a gente às vezes passa, né? Passa batido. Eu Batido. lembrei, inclusive, que no primeiro capítulo ele comenta, eu não lembro agora se é o Mermoz ou o Guilherme, que quando ele vai fazer o primeiro voo dele, ele tem o mapa e aí ele vai conversar com um deles, acho que é o Guilherme. E aí o Guilherme começa a falar para ele, aqui nesse lugar tem uma casa que tem um casal que se você for lá, eles vão te receber. Aqui tem uma árvore. E aí ele menciona isso, né? Quer dizer, o mapa é uma coisa seca, né? Com dados Uhum, secos. E a capacidade que o Guilherme tem de conseguir ver essa vida e usar essa vida como, inclusive, um instrumento de direcionamento, né? Para algo que é tão exigente tecnicamente, né? uhum, Como uhum. pilotar um avião, né? Então, muito legal. Muito bom. Nem esta noite vivida entre os revoltosos, cuja lembrança agora me vem. Éramos três tripulações da Aeropostale, que é a empresa, né, de correio aéreo. Havíamos descido ao cair do dia na costa do Rio do Ouro. Meu companheiro, Righelli, havia descido primeiro com uma biela partida. Um outro camarada
Bugar, aterrissou então para socorrê-lo, mas não pôde retomar o voo devido a uma avaria sem gravidade. Afinal, aterrissei, mas a noite já avançava. Resolvemos salvar o avião de Bugar e para fazer o concerto bem feito era preciso esperar amanhã. Então, só para a cena, né? Quer dizer, um deles desceu né, no meio lá perto dos revoltosos, aí um desceu para poder ajudar, e aí ele desceu para poder ajudar, e aí viram que não ia dar para sair, eles iam ter que passar a noite num lugar onde eles sabiam que tinham, né, esses revoltosos. Um ano antes, nossos companheiros Gorp e Erable, descidos em pane naquele mesmo lugar, haviam sido massacrados pelos revoltosos. Sabíamos que naquele momento também um rezou de 300 fuzis estava acampado em algum lugar do Bojador. Então, o Rezou é um bando armado de mouros, tá? Então, esses são os personagens aqui que são perigosos. Nossas três aterrissagens, visíveis de longe, haviam com certeza alertado os revoltosos. Começamos uma vigília que podia ser a última. Então, aqui tá dando a cena, né? Que ele vai tirar algo aqui uma circunstância que ele viu acontecer mais de uma vez, como você comentou ali, que é descer lá no meio do deserto, no meio da África, no meio dos revoltosos, e aí, de repente, né, se vê em perigo de vida, né? E aqui tem algo já que de cara é muito interessante, né? Quer dizer, eu desci para ajudar o meu amigo, Uhum, né? uhum. Eu parei o meu trajeto para poder ajudar. Legal. Seguimos? Sentido de confraria, né? É, Eu acho interessante que também eles foram denominados, não sei bem por quem, não sei se tu sabe, mas chegaram a ser chamados de Cavaleiros do Céu, né? E que traz justamente essa ideia de uma confraria, de um grupo mesmo que se formou, né? E que tinham esses vínculos, né? sim. É interessante a gente pensar isso, né? Quer dizer, como. E a gente talvez às vezes vai procurar, sei lá, na história das nossas cidades, sei lá, das empresas que a gente trabalha, das universidades, diferentes empreendimentos humanos que normalmente vão ter esses primeiros, né? Que abrem o caminho e que conseguem fazer isso através dessa confraternidade, como você está falando, quer dizer, um, uma capacidade de ver algo juntos, querer realizar aquilo, Uhum, né? E enfrentar tudo juntos e conseguir colocar, e talvez até conseguir fazer, né, isso que estão visualizando, como no caso aqui, né? Abrir os caminhos para o correio aéreo, né? Fazer isso porque tem esse sentimento, né, de amizade, de companheirismo muito forte, né? Então eu acho que isso que tu falaste aí de enxergar algo juntos, né? Eu acho que essa é. E esse é um tema que ele já vem aqui. O Terra dos Homens é de 39, né? isso. Ele já vem aqui no Terra dos Homens falando dessa questão, né, de enxergar algo juntos. Que depois, lá no final, no último livro da vida dele, que foi O Pequeno Príncipe, né? Ele vai trazer esse tema Sim, traz desse o. enxergar algo juntos, né? Dos Talvez vínculos. até a gente poderia ousar dizer que talvez o grande tema do Saint-Exupéry são as relações humanas. Esse é Uhum. o, esse assim, assim, vamos resumir, né, as relações humanas. E Então, trazer essa ideia para hoje, né? Realmente que a gente tá num momento, claro, muito diferente, num contexto histórico muito diferente, né? Mas ainda assim é válido, né? Eu acho que isso que tu trouxeste para a gente trazer para o presente, é isso que tu falaste, né? Dos empreendedores, daqueles que enxergam algo juntos e que vão abrindo caminho, né? Por isso que é tão legal retornar na história de origem das empresas ou de grandes projetos, de grandes movimentos, né? é, Inclusive nos períodos de renovação, né? é.
o pessoal costuma fazer esse retorno às origens para recobrar esse sentido de propósito e o que, que era mesmo que a gente estava vendo lá atrás, O né? que que a gente Dá estava para fazendo aqui? para que era tudo isso mesmo, né? É. E, claro, isso vale para todas as relações, né? Sejam pessoais também, mas falando no caso do trabalho, né? Isso fica bem marcado poxa, querendo ou não, a maior parte do nosso dia, a maior parte do nosso tempo está dedicada a uma atividade profissional, né? Isso muda a forma como você encara É. o seu dia a dia e, em última instância, como vê a vida, né? Como se coloca no mundo. Agora, o momento que tem milhares de coisas na cabeça, eu vou ter que selecionar, falar uma por vez, né? A primeira delas tem algo que ele vai falar, acho que nesse mesmo capítulo, quando ele fala sobre a queda do Guilherme, e ele fala, né, que ser homem é ser responsável, ser humano é ser responsável, né? Então aí também é uma outra perspectiva, né, de que também aquilo que eu faço, né, é o meu pedaço de responsabilidade, né? Aquilo pelo qual eu respondo, e, portanto, é a minha contribuição para o mundo, né? Aquilo que eu estou oferecendo para o mundo. E aí eu lembrei de algo do meu mestrado, que eu fiz um estudo do ecossistema de inovação de Florianópolis, né? E o método que eu fiz era de narrativa, então era de contar a história, e eu entrevistei as pessoas para que elas me contassem a história. O meu objetivo era tratar sobre a colaboração, né? Era entender as ações colaborativas, né? Que permitiram que Florianópolis fosse hoje, né? Esse ecossistema de inovação, tecnologia, empreendedorismo. E aí, nesse trabalho, né? Quase um trabalho arqueológico, assim, né? Porque eu queria entender um pouco da história, inclusive antes de entrevistar as pessoas, até para saber que pessoas entrevistar, etc. Uhum. E aí eu fui voltando assim, aí cheguei na Faculdade de Engenharia da Universidade Federal e comecei como é que começou essa Faculdade de Engenharia? E aí tem o professor, acho que é Stirmer, que inclusive é o nome de um prêmio, uma premiação de inovação em Santa Catarina, que ele que levou o modelo de faculdade de engenharia, de curso de engenharia integrado com empresas, que gerou toda uma integração, enfim, que possibilitou, né, um terreno fértil, digamos assim, para que Florianópolis pudesse ter essa contribuição, né, começar mais cedo, digamos assim, do que boa parte das cidades em relação a essa questão tecnológica. Mas aí tem algo que, inclusive, está lá na dissertação. Depois a gente pode botar o link para o pessoal olhar, que é algo muito interessante, que é ele tinha uma visão e, de alguma maneira, essa visão que ele tinha foi passando para outras gerações. E talvez tenham pessoas que estão aí hoje em Floripa, que vieram até de outros estados e talvez nem saibam, mas eles estão compartilhando a visão que o Stirmer teve. E aí tem, no livro que conta a história da universidade, tem episódios muito interessantes, né? De, sei lá, inundar a faculdade, ia receber pessoal do governo federal, daí ele chama os alunos para ajudar a limpar, e o pessoal vai, porque tem esse impulso, né? Esse impulso de alguém que está vendo uma possibilidade e continua, né? Então é muito interessante a gente ver que se a gente vai voltando, talvez em várias circunstâncias da vida a gente vai ver isso, né? Esse impulso e o que gera de cola, né, entre os seres Uhum. humanos, né? O que gera de cola e ao mesmo tempo essa visão e essa cola entre seres humanos, o que pode impulsionar e pode gerar de coisas significativas, né? Que talvez quem está Da vivendo vida, hoje né? nem sabe, nem Uhum. sabe onde tudo começou, né? Então é Uhum. muito legal isso. Maravilhoso. É, Seguimos? seguimos. Estamos um ano antes? Não. Estamos instalamos-nos. Isso aí. Vou seguir por aqui então um pedacinho. Instalamos-nos para passar a noite. Tiramos dos aviões 5 ou 6 caixas de mercadorias e as dispusemos em círculo, depois de esvaziá-las.
No fundo de cada caixa, como dentro de uma guarita, acendemos uma pobre vela, mal protegida contra o vento. Assim, em pleno deserto, na crosta nua do planeta, num isolamento dos primeiros anos do mundo, construímos uma aldeia de homens. Reunidos para passar a noite na praça grande da aldeia, naquele círculo de areia onde as velas jogavam suas luzes trêmulas, ficamos à espera. À espera da madrugada que nos salvaria ou dos mouros. E não sei o que dava àquela noite um gosto de noite de Natal. É, bom, tem várias coisas aqui, né? Interessante que ele traz essa ambientação, né? Uma vela, quer dizer, um pouquinho de luz num ambiente aparentemente inóspito, mas um pouquinho de luz, algo que gera um pouco de proteção e seres humanos conectados, irmanados, gera um ambiente, né? Gera um ambiente propício, propício para uma vivência humana. Quer dizer, você é, consegue imaginar que é como se eles estando lá conseguiram sair da circunstância concreta e vivenciar uma experiência humana em outro Num outro patamar, espaço. num outro Uhum. espaço, né? Num outro tempo, que é uma coisa que às vezes acontece com a gente. Eu recordo, talvez eu já tenha comentado em algum podcast, mas eu recordo uma vez que eu vivi uma experiência dessas com meu irmão na livraria, no café da Livraria Cultura em Porto Alegre, né? Tava eu, meu irmão e o meu marido, e a gente estava conversando e nós entramos, assim, ele descrevendo que a gente vai, assim, a conversa é uma fluidez, é uma coisa assim, vai uma ideia encadeando. A gente estava em outro lugar, a gente não estava Tu ali. falou num dos podcasts. É, Aham. É, e se aí, cria um novo espaço, né? e aí eu lembro direitinho que daí teve um momento que daí o meu irmão falou um negócio, eu falei outro, e daí aí a gente viu que a gente perdeu, assim. E aí eu lembro do comentário do Rodrigo, do meu irmão. Disse, descarrilhou. Quer dizer, Descarrilhou. acabou, acabou. E tudo bem, né? Mas a memória daquilo que é o que fica é o importante, né? Uhum. Então, muito interessante. Ele fala aqui, ó, naquele círculo de areia onde as velas jogavam suas luzes trêmulas. Quer dizer, é um círculo, né? Essa ideia desse círculo que gera um espaço, né? Um espaço para uma experiência humana, mesmo que o contexto não seja exatamente o mais propício para isso. Ou talvez seja, que é um pouco do que ele está querendo dizer, que quando a gente tem essas experiências difíceis, às vezes gera o ambiente para a gente conectar com outra coisa que no dia a dia, às vezes, como a gente está meio no piloto automático, não percebe, né? É interessante porque aqui ele traz a ideia de aldeia, né? Fala dessa coisa da crosta nua do planeta, né? Num isolamento dos primeiros anos do mundo. Quer dizer, realmente ele ambienta de forma. Talvez aí a gente consiga compreender um pouco também de povos, né, que tinham essa vivência, né? E aí ele fala do círculo, fala do fogo, quer dizer, constrói essa ideia de aldeia, que traz a ideia de pertencimento, né? E essa ideia de pertencimento, que é uma ideia tão fundamental hoje, né? Justamente porque perdemos, né? Muitas vezes essa ideia e vivemos muitas vezes numa busca incessante por querer pertencer a algo, porque é natural do ser humano pertencer, né? E então achei muito interessante que ele coloca que tudo isso trouxe um quê, né? Um gosto de noite de Natal. E aí, o que que é esse quê de gosto de Natal, né? Bom, é, por mais que bom, cada cultura tenha, né? Ele era francês, vivendo no início do século XX, né? Mas mesmo se a gente for pensar hoje, né? O que que é o Noite de Natal?
Mesmo quando tem a gritaria, ou familiarada, a correria de criança, mas assim, o que que é essa memória que fica, né? Todo mundo quer passar o Natal junto, né? Todo mundo quer ver os seus queridos, né? Independentemente, né, da circunstância que seja. Porque é querendo ou não, tem esse sentimento de pertencimento, né? Nós estamos ali reunidos para acessar. Claro, aqui ele está falando de um acesso de algo, desse espaço, dessa criação desse espaço que tu comentou, né? Para a vivência de algo verdadeiramente humano. Talvez o que a gente esteja precisando refletir é justamente nesse ponto, né? Como criar esses espaços onde a gente pode respirar, onde a gente pode realmente, como tu falou, sair desse piloto automático, né? E Sim. recriar esses momentos no dia a dia, né? E mesmo em situações totalmente cotidianas, dá para fazer isso. Mas é como precisa tá com esse olhar, né? Porque olha o olhar que ele teve. Né? Poderia estar com medo, e estava, né? Inclusive Estava, estavam. estava com medo, né? Não sabia se ia sobreviver ou não, mas estava com outro olhar e foi capaz de extrair daí algo poético e belo, né? Para ensinar nesse livro sobre essa possibilidade, né? Do ser humano, é possível fazer isso e é possível junto, ou quem sabe é mais fácil junto, não sei. Sim. É, porque talvez, né? Vamos imaginar, se fosse a pessoa sozinha no deserto, é, poderia, né, gerar um espaço para si mesmo, mas a experiência seria outra, né? E ele fala que contamos velhas histórias, fizemos pilhérias e cantamos. Quer dizer, esse momento que vem essa alegria, né? Essa alegria de estar junto, apesar da circunstância ali, que é proporcionado eu acho que ele não coloca aqui à toa, né? As velas, né? A luz, aquela que gera aquilo, e a disposição de cada um, né? A Uhum, disposição de talvez até nesse momento, que era um momento de risco de vida que eles estavam, né? Ou risco de morte, eu nunca sei agora como é que fala. também De não sei. risco, de De risco. risco. É, de naquele momento se dar conta do que realmente é importante, né? Uhum, Porque vamos fazer uma outra imagem. Imagina que passassem a noite preocupados e tal, né? Quer dizer, e ali, olha, eu não tenho muito o que fazer aqui. Então, o que eu posso fazer é ser o mais humano possível e fazer valer, talvez, quem sabe, a minha última noite, uhum. né? É a minha última noite. Então, eu tenho que fazer isso valer, né? E aí fazer valer significa estar com as outras, verdadeiramente com as outras pessoas, né? Então é algo É, e muito. eu, e eu estava pensando na resposta da pergunta que eu mesmo coloquei aqui, né? Sozinho, mais fácil, mas na verdade, nesse caso, sozinho ele nem teria essa experiência, porque ele só desceu para ajudar o amigo, né? Exatamente. Só quer dizer, foi proporcionado por isso. É, é interessante, e até interessante a gente, assim como exercício, né, de imaginação, porque no Pequeno Príncipe é um aviador que cai sozinho, né? E Uhum, aí, de repente, aparece o Pequeno Príncipe. Na experiência que ele tem quando ele caiu no deserto, que conta aqui no Terra dos Homens, ele não estava sozinho, ele estava com o mecânico. Eu acho que é uhum, mecânico. Então, ele uhum. tem essa interação deles, né? Tem, inclusive, essa possibilidade de conseguir um ajudar o outro, né? Porque eles passam 3 dias, acho que é 3 dias, assim, uma situação bastante complexa, né? E quando ele conta da queda do Guilherme nos Andes, é nos Andes, né? É, de certa maneira, o Guilherme também não fica sozinho, porque o Guilherme fica com a recordação da esposa dele. E é isso que ajuda ele a conseguir, né? Conseguir sair vivo de uma experiência
super difícil, né? Que foi essa queda na Ah, mas Dante. aí já realmente já deve estar fervilhando aqui mesmo. Só um parênteses bem rapidinho. Ontem eu entrei em contato com uma carta de Sêneca, né, que é um filósofo estoico e romano, uma das cartas, né, ele estava falando sobre amizade, justamente sobre amizade. Ele estava exilado nessa época e ele falava justamente isso, né? Que uma amizade verdadeira, falava sobre amizade verdadeira. Amizade verdadeira você nunca tá sozinho, porque você tem aquele amigo dentro de você, né? Sempre. Que lembrou essa história, né? Do Guilherme com a lembrança da esposa que o ajudou a sobreviver. E me remeteu também àquele livro do Viktor Frankl também, que ele Em conta a busca de história sentido. em busca de sentido, que ele também, ele conta numa passagem ali, né, que Uhum. foi a memória da esposa, né, a memória de dançar com ela, de jantar com ela, né, de estar na sala de estar, das coisas cotidianas, né, que naquele momento, né, trouxe esse calor, esse Sim. aconchego para conseguir É, sobreviver naquela situação. E é interessante porque o Viktor Frankl, ele fala muito, No né, campo de concentração, né, só para é, quem não souber, é, fica a dica, é um livro forte, porque ele conta as sim. experiências, mas é muito interessante e ele traz a teoria dele. E tem algo interessante, porque ele fala, né, toda a base da teoria dele psicológica está na necessidade de sentido que o ser humano tem. E aí ele fala que o sentido, ele não é dado só por uma condição interna. Tipo assim, o meu sentido é esse. O sentido tem a ver com a sua condição interna e a sua relação com o mundo. Ou seja, com aquilo que você tem que contribuir no mundo, né? Então Uhum. é muito, inclusive é muito interessante, né? Porque ele traz ele resgata, né, uma questão de que não é uma questão do ser humano ficar encerrado dentro dele mesmo e o que, para mim faz sentido. Sim, o sentido tem a ver também com a sua realidade concreta, ou seja, me parece muito próximo aqui, né? E até interessante porque eles são, quer dizer, o Viktor Frankl aqui é desse período, no mesmo período. Então. E traz um Uhum, pouco essa ideia da responsabilidade. uhum, Bem muito bom. parecido com, bem parecido com Saint-Exupéry. Victor Frankl também é uma possibilidade Um tema exatamente. Ele maravilhoso. é muito bom. Victor Frankl. E nessa carta também falava, né, da verdadeira amizade como sendo aquela que te proporciona crescimento, né? Para além mas meio que tanto faz, né? Se te traz uma alegria num nível de contentamento, é bom, né? É bom estar com pessoas que têm os mesmos gostos, mas que o amigo verdadeiro é aquele que vai te ajudar a crescer, né? Sim, Independentemente. E bom, nesse caso aqui, estamos tendo a oportunidade de ver o Saint-Exupéry falar sobre isso também, né? é. Vamos pro próximo? Vamos para o próximo. Saboreávamos o mesmo fervor leve do melhor de uma festa bem preparada. Entretanto, éramos infinitamente pobres. Vento, areia e estrelas. Um estilo duro para trapistas. Contudo, naquele círculo de areia mal iluminado, 5 ou 6 homens que não possuíam mais coisa alguma no mundo, a não ser suas lembranças, trocavam invisíveis riquezas. Nós havíamos finalmente nos encontrado. Anda-se lado a lado muito tempo, cada um fechado em seu silêncio, ou trocando palavras que não encerram nada. Mas eis a hora do perigo. Então vem a ajuda mútua. Descobre-se que se pertence à mesma comunidade. Cada um se enriquece com a descoberta de outras consciências. Então os homens se olham com um grande sorriso e parecem prisioneiros libertados que se maravilham com a imensidão do mar. O que dizer, né? Desse trecho Fica difícil. maravilhoso.
Maravilhoso. É difícil. Despidos, inteiramente pobres, né? Porque já não tinham mais nada, se despiram de tudo, né? Se É, despiram, não só não tinham nada material, mas se despiram de tudo que toda a máscara, a carcaça, é, as armaduras, né? é. E ali E, se encontraram de verdade, porque podiam estar caminhando lado a lado há muito tempo, mas naquele momento puderam realmente se encontrar um ao outro, se conhecer de verdade, né? eu gosto desse que ele fala, trocavam invisíveis riquezas, né? Pequenos tesouros, né? Que tem a ver com o que cada um tem de vivência, né? De experiência, de quem é, de como vê o mundo, né? E isso que ele fala aqui, né? De cada um fechado no seu silêncio ou trocando palavras que não encerram nada. É a gente entrando no elevador, o clima hoje, né? Aí dizer, então não tem que fazer, entrar no elevador e fazer uma pergunta profunda. O que que você pensa a respeito do universo? Não, né? Até porque essas conversas, elas são maneiras, né, da gente abrir, a gente vai aquecendo os motores, né? Vai Quebra-gelo. quebra-gelo, né? Vai aquecendo os motores, mas de fato, talvez até aqui a gente pensar que existe uma possibilidade de uma riqueza em todos os seres humanos e que em algum momento pode ser que a gente tenha a oportunidade de, né, abrir essa porta, né? Conseguir abrir essa porta e ver essa riqueza. E aí talvez esse reconhecimento dessa riqueza potencial nos ajude a conseguir ter relações melhores, né? Porque algo que a gente tem comentado aqui, né? A gente acaba estando no mundo além de estar, né? E aí o tema aqui, né? O tema principal, né? Hiperconectados, internet, redes, né? Coisas para fazer, a produtividade e tal. A gente esquece, né? Esquece, inclusive às vezes esquece que está lidando com outro ser humano, né? Esquece isso. Inclusive, isso é eu esses dias vi uma reportagem que falava quais eram os perigos de você não dizer por favor e obrigado para a inteligência artificial. E aí eles falavam, disse, uma das questões é que a gente vai perdendo a, a- essa, esse, essa delicadeza da relação, porque a gente vai acostumar, né? Como se vai começar a falar com as pessoas como se estivesse falando com a inteligência artificial. Faça isso, né? E aí vai perdendo, né, Porque essa qualidade. a gente só fala de tratar a inteligência artificial como ser humano, mas o contrário também vai acontecendo, a gente vai perdendo isso, né? Vai E perdendo. assim, uma coisa realmente de fechamento, né? De que cada um tão encerrado em si mesmo. Aí eu me perdi, G, porque ele tá me desconcentrando. Não é nem a questão do barulho, eu já me desconcentrei. Tá bem. Vamos ter que editar. Mas sabe, Gê, que o que mais me preocupa e não é a conversa de elevador que não encerra nada, sabe? Essa, inclusive, nem me incomoda, porque como tu falou, muitas vezes é o quebra-gelo, né? Mas eu acho que o grande perigo é quando essas conversas que não encerram, essas palavras que não encerram nada, chegam no nosso íntimo, né? No foro íntimo, em supostas amizades, ou dentro de casa mesmo, né? Nas nossas relações mais íntimas, a gente vai perdendo esse sentido, perdendo essa relação e vai ficando cada vez mais encerrado, né? Em si mesmo, né? E aí não existe mais comunicação entre seres humanos, né? Aqui, uma coisa linda que ele fala, né? E você bem pontuou, né? Que quando a gente encontra a gente vê esse ser humano, lembra que está falando com outro ser humano, né? A gente descobre que pertence à mesma comunidade. E aí esse sentido, isso aqui para mim, né? A gente encontra esse ponto de união,
né? Que está para além de qualquer circunstância, de qualquer questão circunstancial, né? E diferenças que possamos ter, né? Mas se você lembrar que está falando com outro ser humano, lembrar do humano que tem no outro, aí a gente tem a possibilidade de fazer essa Sim, conexão e lembrar que somos muito mais parecidos do que imaginávamos, né? Que pertencemos ao mesmo, de novo o tema do pertencimento, né? Pertencemos à mesma aldeia é, humana. é, é. Lembrei também agora de uma música que eu conheci. Eu já conheci o músico, né? Mas foi através de você que eu me reconectei com ele, que é o Jorge Drexler, Wexler. que ele tem aquela música Movimento, que ele vai Uhum. falar, né, dos seres humanos, né, que a gente andava, né, desde das savanas e tal, e aí ele traz essa ideia de que nós somos todos viajantes, né, na verdade tem uma parte da música que ele fala, né, Somos todos imigrantes. e que ele fala assim, buscávamos oxigênio e encontramos sonhos, né? Então é muito muito interessante isso a gente e, e, e que tem a ver com que no suquinho, né, tem certas coisas da experiência humana que são comuns a Uhum. todos, né? E aí isso que ele fala aqui assim, para mim, cada um se enriquece com a descoberta de outras consciências. Então, se olham com um grande sorriso e parecem prisioneiros libertados que se maravilham com a imensidão do mar. Quer dizer, o que gera que tem a ver com a noite de Natal que ele estava falando, né? Gera essa possibilidade, né, de uma riqueza imensa, porque se a gente se entende da mesma comunidade, né, se a gente tem esse sentimento de pertencimento, as vivências de um e os tesouros que esse um tem lá dentro são meus também, né? Uhum. Na medida em que ele compartilha comigo, então essa vivência interna que ele tem enriquece a mim, porque amplia a minha vivência interna, né? Então é algo é maravilhoso, né? Eu estou lembrando que no Cartão Refém, que a gente já falou aqui num outro podcast, tem um trecho que ele relata algo muito muito parecido com isso aqui, né? Desses momentos de assim, gerar essa comunidade que humana, né? Que cada um traz o que tem de melhor como ser humano. Que bom que tu lembrou do Drexler, essa música maravilhosa, né? A importância da gente sonhar junto, né? De novo vem essa ideia da gente enxergar algo junto, a importância da gente sonhar junto para poder enxergar, porque aí sim a gente pode se conectar nesse lugar. E a partir daí criar essa nova realidade, né? Viver nessa realidade que seja por um tempo, como tu falou mesmo, né? Que seja por um tempo, não tem problema, mas ela é única, né? E é daquelas pessoas. E aí me lembrou muito da música, porque ele fala que é mais meu o que eu sonho do que o que eu toco, É, né? Então, quer dizer, pertence mais a mim, né? E isso é o que é verdadeiramente nosso, e por isso trocam riquezas, né? Porque essa é a riqueza, né? O resto é o resto, né? E essa ideia eu achei muito legal também, né? De que quando nos despimos, porque aqui eles se despiram por uma necessidade, né? Não foi uma escolha, né? Mas será que não dá para a gente também é, fazer conscientemente, né? Esse exercício de se despir, de estar, como ele fala aqui, né? Pobres na crosta nua do planeta, né? Será que a gente não sim, consegue no dia a dia se despir um pouco de tudo isso que vai nos encerrando em nós mesmos, né? é, Para conseguir ter essas experiências de contato. sim. E reconhecer o quanto isso pode ser. É como assim, eu faço dieta, faço exercício, né? Tem que ser parte do nosso programa de saúde,
né? Hoje, e inclusive a gente está agora, né, na questão de Setembro Amarelo e tal, então tem toda essa questão da saúde mental, né? Então, o quanto isso é fundamental para a nossa condição de um ser humano saudável, né? Não é nada, não é uma questão de, como eu falei, né, a produtividade, nem nada disso. Não, é um ser humano que possa ter uma vida é, minimamente humana, né? Minimamente. E o quanto isso nos identifica como humanos, né? Essa capacidade de relação, de conexão, mas o quanto não só nos identifica, mas o quanto é necessário para nós para que a gente possa se dizer humano, né? Vital. É, Hoje a gente tem visto as pesquisas, né, que mostram o quanto é vital a relação humana. As pessoas literalmente morrem de solidão e isolamento. é. Literalmente, né? Eu vou abrir um espaço aqui só para mostrar para vocês a minha essa capivarinha aqui, apertável, super fofinha. Ela tem uma história que ela realmente ela é viciante, tá, gente? Não é marketing, só tem uma história para contar aqui. Ela é muito viciante. E quando eu comprei ela para mim, eu pensei numa amiga. Eu pensei numa amiga que trabalha também na frente do computador, inclusive ela é psicóloga. E ela trabalha na frente do computador e atende online também, e fica, né? E eu falei, acho que ela vai gostar. Mas assim, né? Achei que ela ia gostar, simplesmente ia gostar. E agora, a capivarinha acabou sendo um ponto de lembrança nossa uma da outra. Porque quando ela se percebe assim, muito viciada, né? Ela me manda uma fotinha, olha aqui, né? E ela disse que toda vez que ela pega a capivarinha, ela lembra de mim. E eu, quando pego a capivarinha aqui na minha mesa de trabalho, eu lembro dela, né? Talvez sejam pequenos, pequenas coisas que a gente possa fazer no cotidiano também, né? Para ir deixando esse cotidiano, como tu falaste, né? Precisamos colocar na agenda, né? Um espaço, assim como a gente faz dieta, exercício físico, tem que ter o espaço das relações. E a gente tem que encontrar, né? Porque sim, a vida é corrida, a gente muitas vezes entra no piloto automático, né? Mas a gente pode, né? Dá para a gente abrir esses espaços, trazer uma ludicidade, né? Trazer um pouco do lúdico, trazer um pouco de beleza, como ele está trazendo aqui, descrevendo essa cena, né? Sim, Trazer um pouco de lúdico, de beleza, de brincadeira, e assim ir cultivando as nossas relações, né? Para não deixarmos de ser humanos. sim. E lembrar que, como diria nosso, então, convidado de hoje, né? Saint-Exupéry, De honra. só há um luxo verdadeiro, o das relações humanas. Então, que a gente possa lembrar dessa riqueza potencial que a gente tem escondido por aí numa conversa de elevador, numa conversa mais profunda com alguém na nossa casa, com simplesmente ouvir às vezes, né? Isso às vezes é o que de melhor a gente pode oferecer, né? A nossa atenção, a generosidade, né? Da nossa atenção, da nossa disposição para estar junto, né? E às vezes eu já tive experiências disso, né? De viver coisas junto com outras pessoas em completo silêncio. Mas nesse silêncio tem muita coisa viva junto, né? E isso também nos irmana, né? Também nos conecta e faz a gente lembrar que a gente faz parte, né? Como ele fala aqui dessa grande comunidade. Ele vai falar muitas vezes, né? A comunidade dos homens, a comunidade da humanidade. Muito bom, muito inspirador. Espero que vocês aí também tenham se inspirado muito com essa conversa. Vamos seguir conversando sobre esses temas. Deixem comentários. Se gostaram, compartilhem também esse episódio para que mais pessoas possam compartilhar das reflexões sobre a nossa comunidade humana. Afinal de contas, né?
Esse tema é de todos nós. Sim, muito bom. Muito obrigada mais uma vez, Jerusa. Obrigada, Até o Aline, próximo. e até a próxima.